cantar então o Senhor, hino 93, firmeza na fé. E o nosso tema hoje é um homem segundo o coração de Deus, baseado em Salmo 15. Vamos cantar ao Senhor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, eu fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que maravilha de hino, meus irmãos, que a nossa fé esteja firmada no Senhor. No final nós estaremos orando. Deus abençoe, irmã Liana, saudade de você também. Na preta ressoar, irei com ele encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Graças a Deus, que a nossa fé possa estar firmada no Senhor. Esse trabalho é um trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Mogi Mirim, uma nova plantação de igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais essa noite de quarta-feira, dia 18 de junho. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu quero convidar vocês diante disso. Vamos fazer uma leitura aqui oficial no Salmo 122. Saudade também, minha irmã Eliana Camargo. Assim que o Senhor nos permitir, estaremos ainda aí em Sorocaba. Vamos te visitar. Irmã Ruth, a paz do Senhor, minha irmã Ruth. Bênção de Deus. O Fábio já está aí. Abre as suas salas, vão abrindo sala, vão espalhando o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Salmo 122 é a nossa leitura oficial. São apenas 9 versículos. Lembrando que Salmo não é capítulo, Salmos são números, por serem poesias e cânticos. Então o Salmo se refere a ele como números. Então o Salmo 122 e versículos do 1 ao versículo 9. Vamos ler então. O título do Salmo é a oração pela paz de Jerusalém. Cântico de romagem de Davi. É um salmo davídico, é um salmo de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então eu quero transmitir essa palavra,
esses 3 últimos versículos: reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios, reine paz dentro da tua casa, reine paz dentro da tua família. Por amor dos meus irmãos, você, meus irmãos, por amor aos meus amigos, você, meus amigos, eu peço que haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Nessa noite é o que nós estamos fazendo aqui, exercendo e buscando o teu bem. Buscando o teu bem como? Trazendo a você a palavra de Deus, expondo para você a bendita e poderosa palavra de Deus. Essa é uma leitura oficial que você possa guardar e meditar depois aí na sua casa. Meus amados irmãos, e agora nós vamos lá para o Salmo 15, que é a base da nossa ministração nesta noite. Nós vamos ministrar no Salmo 15, por tema: um homem segundo o coração de Deus. Então você foi abençoado aqui pela leitura da palavra de Deus, e agora nós vamos ler aqui também o Salmo 15. Aqui a epígrafe é: o cidadão dos céus, também é um salmo de Davi. Vamos ler então, que tem 5 versículos apenas. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Oremos mais uma vez. Vou pedir para minha esposa Neide estar fazendo essa oração para nós introduzirmos aqui então essa mensagem. Neide, ora por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Pai, nós pedimos, meu Deus, a Tua bênção, Senhor, a Tua paz sobre as nossas vidas. Abra os nossos corações, meu Deus, para ouvirmos a Tua palavra, entendermos. Usa o Teu servo, Senhor, para falar conosco nessa noite aquilo que Tu queres, meu Deus, que nós ouvimos. Que o Senhor possa abençoar cada vida que está ouvindo essa live, Senhor. Que Tu possa entrar em cada lar nessa noite, abençoando cada um, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então vamos aqui para a introdução: um homem segundo o coração de Deus. Algumas perguntas que não exigem respostas, perguntas retóricas, que eu quero fazer aqui baseado nesse texto, no Salmo 15. Por exemplo, você já foi convidado para uma festa de casamento? Provavelmente você vai me responder que sim. Obviamente, 99% já foram convidados a uma festa de casamento. Agora a pergunta é: o que foi requerido de você em festas de casamento? Eu respondo: a primeira coisa que é requerida numa festa de casamento, e se tratando do nosso contexto hoje, contemporâneo, é necessário ter em primeiro lugar um convite para se entrar numa festa. No último casamento que eu fui, eu precisei desse convite para me identificar como um convidado dessa festa. O convite então é a permissão para que a pessoa entre nessa festa. Em segundo lugar, é necessário também ter roupas adequadas. Por exemplo, você não vai entrar num casamento com qualquer roupa. Certamente você vai procurar uma roupa adequada, certamente você vai procurar a sua melhor roupa, porque você não vai entrar no casamento com uma roupa. Se você trabalha de mecânico, você não vai com a sua roupa de mecânico. Se você trabalha numa panificação, você não vai com uma roupa de panificação do seu trabalho para um casamento. Então, obviamente, você vai procurar uma melhor roupa, uma roupa adequada para participar desse casamento. E alguns casamentos são exigidos certos tipos de trajes, né? Alguns casamentos são casamentos muito específicos e se exigem certos tipos de trajes. Então, perceba que para entrar então em uma festa, é necessário então a permissão do convite
e também usar roupas, então, adequadas para se entrar nesta festa. O texto lido aqui, Davi, ele pergunta ao Senhor: quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Davi, ele está perguntando quem é que vai à grande festa? Quem é que vai participar desta grande festa? Davi sabe que é precioso receber do próprio Deus a permissão, ou seja, o convite para participar dessa grande festa. Além disso, é necessário então estar com vestes apropriadas, ou seja, com as qualificações morais, se tratando do reino dos céus. O convite que temos diante de nós nesta noite, e que eu quero apresentar para você, é o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o convite que está diante de nós, e esse convite não é assim simplesmente tão fácil assim. Esse convite que está diante de nós requer de nós algumas qualificações morais, para que nós participemos então das bênçãos desse evangelho. Então, a primeira coisa que eu quero tratar com você é acerca da pergunta do salmista. É a primeira coisa: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Na poesia hebraica, geralmente, o escritor usa duas frases para dizer a mesma coisa. Ou seja, quando o salmista usa as palavras habitar e morar, ele quer dizer a mesma coisa. E quando ele usa tabernáculo e santo monte, também quer apontar para o mesmo lugar. Então ele está usando duas palavras que quer dizer a mesma coisa, que quer dizer que está apontando para o mesmo lugar. E essas duas frases querem então apontar para uma realidade espiritual. Essas frases apontam para uma realidade espiritual. Tabernáculo e santo monte são sombras de uma realidade celestial. O salmista então pergunta: quem pode ter permanência nessa realidade espiritual? É isso que Davi está perguntando. Cujo tabernáculo ou monte santo são sombras. O tabernáculo no Antigo Testamento, então, simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Ele estava, então, rodeado por uma cerca que separava aquilo que é santo daquilo que é comum. A santidade, então, do tabernáculo é percebida quando, então, entramos nele. Agora perceba que toda esta realidade dos céus, da qual estamos falando aqui, da qual Davi está falando, nos deve também estimular a uma vida de santidade. O texto mostra que eu e você não podemos viver uma vida de pecado e pensar que vai habitar com Deus. Nós não podemos levar uma vida de qualquer forma, como que se não existisse um Deus justo, um Deus santo, e achar que vamos habitar com Deus. Não é que por meramente você estar ou terá a oportunidade de estar assentado num banco de uma igreja que você vai habitar com Cristo. Não é porque você faz parte de uma igreja, isso quer dizer que você vai habitar com Cristo. Desde o Antigo Testamento, então, Deus sempre requereu, então, a santidade do seu povo. São as qualificações morais. Quem pode morar no tabernáculo de Deus no Santo Monte? Agora, quais devem ser, então, as qualificações morais? Ou seja, as roupas do casamento. E isso nos leva ao segundo ponto, que nos leva à resposta de Deus. Nós podemos perceber então que, levando a esses versos dos 2 ao 5, nós veremos aqui que nos leva ao segundo ponto. Ele diz então: quem, Senhor, habitará? Ele vai responder aqui então a resposta de Deus aqui no versículo 2 a seguir: o que vive com integridade e pratica a justiça. Ele vai dizer: e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua não faz mal ao seu próximo. Então nós vamos perceber agora, perceba que todas essas realidades dos céus da qual nós estamos falando, nos devem então estimular a isso. Então, nós vamos ver aqui agora
nos versículos do 2 ao 5, Deus nos mostra as características então requeridas daqueles que vão então ingressar nos céus. Ele vai aqui, temos aqui uma lista aqui exclusiva, mas o que temos aqui é que comunica que Deus requer de nós então a santidade. Então ele diz, versículo 3, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que seus olhos não tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, ou que jura, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Então nós percebemos aqui que esses versos então fazem afirmações ou negações. Então perceba que os versos 2, o que vive com integridade. Perceba que o verso 3, o que não difama. Perceba que o verso 4, o que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo. O verso 5, o que não empresta o seu dinheiro com usura. A ideia então é apontar para o ladrão, para o padrão da lei. Ou seja, o padrão da lei dos 10 mandamentos. Então lá também nós temos afirmações e negações. Então, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, não matarás. Então Deus exige perfeição. Quando Deus faz uma aliança então com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. É a mesma ordem para nós que estamos em aliança com ele. Então, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra que temos aqui no verso 2 então, é integridade, ou seja, é a mesma palavra traduzida como perfeito no texto de Gênesis 17:1 que fala de Abraão. Agora, será que conseguimos ser perfeitos pela própria força? Será que nós conseguimos ser perfeitos pela nossa própria força? A resposta é não. Assim como o sumo sacerdote só entrava então no Santo dos Santos com o sangue do dia da expiação e derramava esse sangue em cima da arca uma vez no ano, nós só podemos então chegar diante de Deus de forma perfeita pelo sangue de Cristo. Então a perfeição nos é dada pela fé. Então pela fé somos tornados justos, pela fé somos tornados íntegros, pela fé somos tornados verdadeiros diante de Deus. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. João 14. Mas essa fé é mostrada através das obras. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2. Então, como saber se você tem esta perfeição que é fruto da fé? Ou seja, como saber? Nós saberemos através das obras. As obras confirmam a sua fé. Ora, aquele que tem fé, ele tem obras. Então as obras confirmam a sua fé. As obras mostram a sua gratidão pela salvação. Um homem segundo o coração de Deus, ele é um homem ou uma mulher grata a Deus, que vive pela fé e manifesta as obras por causa da fé que nele está. E essa fé é um dom de Deus, essa fé vem de Deus. Então temos aqui nesse versículo 2 até o 5, não uma exigência farisaica, mas uma vida de gratidão que nos é requerida. O que é requerido de nós então é uma vida de gratidão. Se temos uma vida de gratidão, verdadeiramente temos fé, e o sangue de Cristo nos fez cidadãos do reino dos céus. Então no versículo 2, integridade. Íntegro de conduta, justiça ou prática a justiça, verdade, ou seja, aquele que fala de coração a verdade, são dons de Cristo pela fé dada ao ser humano, ao homem e à mulher. Então o homem ou a mulher segundo o coração de Deus é um homem ou uma mulher cheio de gratidão. No verso 3, essas três coisas são descritas em termos mais práticos. Vejamos então, aquele que vive uma vida de gratidão, versículo 3, aquele que vive uma vida de gratidão pela salvação não vive pecando com a língua, ou seja, não vive difamando, não vive caluniando. Então, se você vive falando mal do seu irmão, se você vive caluniando o seu irmão, então você não é uma pessoa segundo o coração de Deus. Você não tem um coração grato a Deus, porque ele está dizendo no versículo 3, o que não difama com a sua língua. Então,
aquele que vive uma vida de gratidão pela salvação, não vive pecando com a língua, difamando ou caluniando ninguém. Se você calunia, se você xinga, se você fala, então você não vive uma vida de gratidão. Ou você vive falando mal então do seu próximo, você vive assim então falando mal do seu irmão, você vive assim então falando mal do seu próximo. Você vive fazendo fofoca do seu próximo? Ou você gosta de ouvir alguém falando mal? Ou você se deleita de ouvir alguém falando mal? Ou você se sacia de ver alguém falando mal de outro? Ou você compartilha alguém falando mal do próximo? Então você não vive uma vida de gratidão, então você não é segundo o coração de Deus. Ou você gosta de ouvir falando mal, ou você rejeita alguém falando mal. Ou tem aquelas pessoas que vivem inventando histórias sobre outra pessoa, vivem contando mentiras sobre outras pessoas, e é exatamente isso que ele está dizendo. Então, primeiro, que vive com integridade e pratica a justiça, aquele que não é mentiroso. Qual é o homem segundo o coração de Deus, ou a mulher segundo o coração de Deus? Aquele que fala a verdade, não é um mentiroso. Aquele que de coração fala a verdade, aquele que é verdadeiro, aquele que pode acontecer o que acontecer, e às vezes ele perde até a amizade por ele ser verdadeiro, mas é preferível que seja verdadeiro, porque esse agradará o coração do Senhor. Então, desta forma, você não demonstra sendo fofoqueiro, maldizente, caluniador, defamador. Então, desta forma, você não se apresenta como alguém que foi lavado e remido com o sangue de Cristo, ou seja, uma pessoa que é generosa, grata sobre você. Então, portanto, você então não é aqueles que está dentro dessa qualificação de morar no céu. Então você não encaixa naqueles que irão morar no céu. Essa é a grande questão. Então, nós vemos aqui que o versículo 3 nos chama essa atenção. O versículo 4 então vai dizer então: quem anda em gratidão rejeita a companhia daqueles que desejam andar em seus pecados. Então ele vai dizer, então se o primeiro, Davi pergunta então, a pergunta de Davi: quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então, o que vive com a integridade e pratica a justiça, o que fala a verdade de coração, o que não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O quarto, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque quem anda em gratidão rejeita a companhia daqueles que desejam, então, andar em seus pecados. O que anda, então, aquele que despreza o réprobo, despreza tudo aquilo que Deus abomina. Um homem segundo o coração de Deus é aquele que rejeita aquilo que Deus rejeita, abomina aquilo que Deus abomina, porque é melhor perder a amizade de pessoas rejeitando aquilo que eles têm falado ou têm agido e agradar ao Senhor, do que se inserir naquilo que o Senhor abomina e aquilo que o Senhor desagrada, aquilo que ira ao Senhor. Mas aqueles que vivem em gratidão ao Senhor, honra. Aqueles que vivem em plena retidão, honra ao Senhor e temem o Deus que é todo poderoso. Ele diz que o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Ou seja, o homem segundo o coração de Deus honra os filhos de Deus, honra aquele que ama a Deus, mas tem por réprobo aquele que abomina as coisas de Deus, aquele que rejeita as coisas de Deus, aquele que rejeita a santidade, aquele que rejeita a verdade, aquele que rejeita a justiça, aquele que mente, rejeita aquele que calunia, rejeita aquele que defama. Perceba aqui que é um processo, é uma resposta dentro de um processo, de uma pergunta que Davi está fazendo. Então, morar no céu não é para quem quer,
Morar no céu é para quem Cristo chamou e para quem Cristo está moldando, está regenerando. Morar no céu, a resposta é uma resposta externa, com atitudes e com práticas. No entanto, nós vemos pessoas que se dizem cristãs, amando as coisas que os réprobos amam, amando as coisas que aqueles que não odeiam a santidade, que odeiam a verdade, que odeiam, que amam falar mentira, amam caluniar, amam planejar coisas de ruim contra os filhos de Deus. É exatamente isso que ele está dizendo. Então, o Senhor está dizendo, aquele que rejeita essas coisas, mas que teme ao Senhor. Mas o que teme ao Senhor, o que honra os filhos de Deus, são esses que vão herdar o reino dos céus. Essas são as qualificações morais. Ele está tratando de moralidade. No entanto, a gente vê tantos crentes que se dizem cristãos, que mentem, que caluniam, que defamam, que contam mentira, se tornam iguais aos homens que não temem ao Senhor, se tornam iguais aos homens que não desprezam a justiça de Deus, desprezam a santidade e que estão mergulhados numa vida pecaminosa. A grande questão aqui do homem segundo o coração de Deus é esse homem que teme ao Senhor, é esse homem que honra os filhos de Deus. Dentro desta pandemia que nós estamos vivendo, o que você tem honrado, meu querido? O que você tem honrado nessa pandemia? O que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Do que você tem edificado a sua vida? Com o que você tem gastado o seu tempo? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo templo, Senhor? Quem habitará é aquele que rejeita todo o mal, é aquele que honra os meus filhos. Quero dizer para você que ir para o céu não é tão fácil assim como nós imaginamos. Ah, mas como que essas qualificações morais vão atingir minha vida? Meu irmão, é conversão, é evangelho na vida, é desprezar, é odiar as coisas desse mundo, não é amar as coisas desse mundo, não é abraçar a causa desse mundo, não é sorrir com as coisas desse mundo, não é sorrir com o sofrimento, não é sorrir, não é se alegrar com a injustiça desse mundo. O crente, ele deve orar a Deus e se indignar diante do Senhor, diante da injustiça, diante da inverdade, diante das calúnias, diante da falsidade. O crente deve ser diferente, e é isso que o salmista está dizendo, você tem que ser diferente. Lá em Mateus capítulo 5, vai mostrar também da moralidade do crente. O crente tem que ser sal, o crente tem que ser luz. Um homem segundo o coração de Deus, ele é luz e sal da terra. Ele diz o que jura, ele continua dizendo o que jura com dano próprio e não se retrata. Interessante que nós vemos aqui que aquele que aqui o que ele está dizendo, o que jura com dano próprio, é aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando ele for prejudicado. É isso que ele está dizendo. Porque tem gente que dá a sua palavra e depois, para se safar, ou para se dar bem, porque ele não cumpre a sua palavra, ele foge. Mas aquele que teme ao Senhor, o homem segundo o coração de Deus, ele pode ser prejudicado, mas se ele disse sim, é sim, se ele disse não, é não. É isso que o salmista está dizendo aqui. A resposta é essa. O que jurar com dano próprio é sustentar a própria palavra. Ah, meu irmão, quantas pessoas não sustentam a sua palavra? Quantas pessoas jogam a responsabilidade da sua palavra em outras pessoas? Quantas pessoas não sustentam o que falou? Quantas pessoas não sustentam o que prometeu? Então é muito melhor não prometer nada do que fazer como Ananias e Safira. Interessante que tem pessoas que gostam de prometer sem as pessoas pedirem qualquer coisa para ela. Lembra de Ananias e Safira lá nos evangelhos?
Ninguém pediu nada para eles, mas eles foram lá. Não, a gente vamos vender a nossa propriedade e vamos dividir e vamos dar. Quando eles vendem a propriedade e percebem que o dinheiro é muito grande, o que eles fazem? Eles não cumprem o que eles falaram. Eles não sustentam a sua palavra. Pelo contrário, eles não quiseram ter o dano próprio, porque aos olhos dele seria um dano próprio. O que o salmista está requerendo aqui? Então, se você disser alguma coisa, quem é que vai entrar no tabernáculo? Quem é que vai morar no céu? Qual é o homem segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, é aquele que sustenta a sua palavra. O problema é quando as pessoas dão a sua palavra e ainda usam o nome de Deus. Ainda usam o nome de Deus. Ainda falam no nome de Deus. Então, a questão é que o homem de Deus, ele cumpre com a sua palavra. Ele cumpre com os seus tratos. Ele cumpre com as suas responsabilidades. Ou você é homem sem palavras, ou você é alguém que não tem palavra, que não cumpre o que fala. E muitas pessoas falam em nome de Deus, aí envergonham o nome de Deus. Porque alguém vai dizer, lá, tá vendo lá? Não é crente, ele não disse que vai na igreja, mas ele prometeu e não cumpriu. Ele disse que ia fazer e não fez. Ele falou que ia acontecer e não aconteceu. Isso é muito feio. O homem, segundo o coração de Deus, ele não mente. O homem, segundo o coração de Deus, ele fala a verdade. O homem, segundo o coração de Deus, vive com integridade. O homem, segundo o coração de Deus, pratica a justiça. Ele não é injusto. Você que está me ouvindo, que tem um negócio, que tem coisas. Você que está me ouvindo, que é patrão. O homem, segundo o coração de Deus, se você é um cristão, você age com justiça. Você não é injusto com o seu funcionário. Você não é injusto com aquele que você paga, mas você age de justiça. O homem, segundo o coração de Deus, ele é justo. Ele é verdadeiro. Mas vamos continuar então. Ele continua então dizendo: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Olha o que interessante aqui. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Então, ele vai nos mostrar agora essa questão de não emprestar o dinheiro com usura. O versículo 5 então vai nos mostrar que aquele que será recebido nos céus tem a disposição então em dar o seu dinheiro com liberalidade. Ele tem o prazer, ou seja, o que não empresta o seu dinheiro, ele tem o prazer de dar com liberalidade. Se ele vai emprestar, ele não cobra juros pelo seu empréstimo ao seu irmão. Ele não quer ser um agiota que empresta com uma mão, mas quer tirar com a outra. O homem, segundo o coração de Deus, ele não empresta o seu dinheiro com usura. Ele não é um agiota. Isso não é agir com seu dinheiro com liberalidade. Não. E nem aceita suborno contra o inocente. É exatamente isso que ele está dizendo. Se ele vai emprestar, ele não cobra juros pelo empréstimo ao seu irmão. E a gente vê irmão aí emprestando dinheiro, meu irmão, e cobrando absurdo de juros. Crente que diz que é crente. Ele não usa esse termo agiota, mas ele vai cobrar uns juros depois. Ele vai cobrar uns juros depois. Olha o que o texto está dizendo para a gente aqui: emprestar o seu dinheiro com usura é agiotagem. Requerer depois juros abusivos. Se você quer receber juros abusivos, então não faça isso. Isso é errado, isso é pecado. Isso não é um homem segundo o coração de Deus, mas faça com liberalidade. Se você quer ajudar um irmão e quer emprestar um dinheiro ao irmão, faça isso com justiça. Não lhe cobre juros, porque isso é um erro. Você cai então nesse termo de agiotagem. Isso é pecado, isso é um abuso. Se você tem condições financeiras, ajude o irmão. Se você tiver que emprestar, empreste a ele, mas não cobre juros, não faça isso.
Isso é muito errado. Como eu disse, quem empresta com uma mão, mas quer tirar com a outra, isso não é usar a sua finança com liberalidade, não, é usar a sua finança honrando ao Senhor. Ou seja, o homem segundo o coração de Deus, ele não tem interesse pessoal. O homem segundo o coração de Deus, ele não tem interesse por ganho. Quando ajuda ao seu próximo, ele não tem esse interesse de ganhar mais sobre o seu irmão, de ganhar vantagem sobre o seu irmão nesse empréstimo que ele fez. Então ele está mostrando aqui, nem aceita suborno contra o inocente, ou seja, ele não vai pagar um advogado para arrancar aquilo que não é de direito dele, para agir injustamente na causa de um irmão, para tirar de um irmão aquilo que é injusto. Um homem segundo o coração de Deus, ele não vai agir de modo, agir com suborno, ou seja, aceitar suborno aqui contra o inocente, é aceitar pagamento, para quê? Para prejudicar o outro. Eu vou numa causa aí, eu vou pagar um dinheiro para você, você responde lá o meu favor, presta atenção que eu estou falando. Entrei numa causa aí, eu vou pagar um tanto para você, um X, só para eu ganhar a causa do fulano. Mas quem está com o direito? Não, o fulano, mas eu vou pagar para você mentir. Eu vou pagar, eu tô dando suborno para você mentir lá no juiz contra aquela pessoa. Suborno, receber suborno para prejudicar o próximo. O próximo que aqui está falando daquele que é pobre, daquele que não tem condições sequer de pagar um advogado para defender a sua causa. É isso que ele está dizendo. Se você recebe suborno para ir contra aquele pobre coitado, que não tem um centavo para lutar, para procurar um advogado, e você vai a favor daquele que quer destruir a vida do outro, isso é errado. É isso que o salmista está dizendo. Quem desse modo procede, quem nem aceita suborno contra o inocente. Meu irmão, não entre em causa injusta. Não entre em causa que está tudo errado, que é mentira. Pessoas entrando em causa, colocando, às vezes coloca a empresa, o patrão, na justiça, injustamente mentindo. Mentindo. Quantas vezes eu vi notícia dessa, pessoas que mentem para prejudicar o patrão, para arrancar dinheiro do patrão. Quantas pessoas agiram dessa forma? Aqui o salmista está dizendo, esses que praticam essa tal coisa, não é segundo o coração de Deus. Não é segundo o coração de Deus. Aqui, meus irmãos, nós temos apenas algumas áreas da vida, ou algumas áreas que o salmista está mostrando aqui o que é ser segundo o coração de Deus. Ele está mostrando o que é ser segundo o coração de Deus, e eu quero que você pare para olhar para isso aqui, e eu quero que você faz uma autoanálise da sua vida, como que está a sua vida. Você tem manifestado que você é segundo o coração de Deus? Porque aqueles que vão morar no céu querem o céu. Aqueles que vão morar no céu almejam o céu. Aqueles que vão morar no céu procuram o caminho do céu. Aqueles que vão morar no céu, existem regras e qualificações para morar no céu. Davi, sabendo disso, tendo essa plena consciência, quem há de morar no teu santo monte? Então, qual é o papel do cristão então? O papel do cristão, ou a manifestação externa de um homem segundo o coração de Deus. E se você não está vendo isso em muitas pessoas, está errado. Então, qual é o papel do cristão? De um homem ou de uma mulher segundo o coração de Deus? O papel é que ela ou ele é íntegro. Qual é o papel do homem ou da mulher segundo o coração de Deus? É que eles praticam a justiça. Qual é o papel do homem ou da mulher
segundo o coração de Deus, é que eles falam a verdade de coração, não são bajuladores. Eles não falam a verdade por interesse próprio, mas eles falam a verdade de coração. Esses são os verdadeiros segundo o coração de Deus. Quem é o homem ou a mulher segundo o coração de Deus? O que não difama com a língua. Meu irmão, se você está difamando por aí, toma cuidado. Toma cuidado, porque é o nome de Deus. A Bíblia diz que ai daquele que tomar o nome de Deus em vão. Ai daquele. Tomar o nome de Deus em vão significa eu dizer que sou um cristão e eu estou manifestando uma falsa moralidade, ou seja, eu estou sendo imoral, eu estou defamando. Eu estou defamando com a minha língua. A minha língua não está sendo usada para abençoar, para bendizer, para orientar segundo o coração de Deus, para aconselhar segundo o coração de Deus. Se você tem pessoas do seu lado dessa maneira, que difama, que te aconselha do lado errado, fuja da aparência do mal, fuja, porque quem é o homem ou a mulher segundo o coração de Deus? Aquele que não difama com a sua língua. Aquele que não faz fofoca, aquele que não conta mentira, aquele que não faz mal ao próximo. Esse que vai entrar no céu? Sim. Ah, Deus está querendo a nossa perfeição aqui? Não, isso é impossível, já disse. Mas nós estamos no processo de regeneração, de transformação. Quem é o homem ou a mulher segundo o coração de Deus que vai entrar no céu? Aquele que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Como é que você é diante do seu vizinho? Você briga com o seu vizinho? Você consegue olhar no rosto do seu vizinho e dizer: bom dia, vizinho, boa tarde, vizinho, boa noite, vizinho? Você tem um bom relacionamento com seu vizinho ou você tem um péssimo relacionamento com seu vizinho? Isso também deve nos preocupar como cristãos, porque essa é uma das qualificações morais de um cristão, daquele que vai entrar no céu. Qual é o teu relacionamento com teu vizinho? Qual é o homem ou a mulher segundo o coração de Deus? O que a seus olhos tem por desprezível, ou seja, aquele que despreza tudo aquilo que Deus despreza, aquele que odeia tudo aquilo que Deus odeia, aquele que se ira com tudo aquilo que Deus se ira, ou seja, ele é amigo íntimo de Deus. Ele ama a santidade de Deus. Ele zela pela santidade de Deus. O homem segundo o coração de Deus, ou a mulher que vai entrar no céu, é aquele que ama a santidade de Deus e despreza o réprobo, ou aquele que rejeita a santidade de Deus. Quem é o homem segundo o coração de Deus, ou a mulher? O que a seus olhos tem por desprezível réprobo aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio, aquele que tem palavra, aquele que cumpre a sua palavra, ele é verdadeiro, ele cumpre, custe o que custar, ainda que ele sofra a pena da sua palavra ou da sua promessa, mas ele cumpre a sua palavra. Se você tem encontrado pessoas que se dizem crentes, mas não cumprem com a sua palavra, exorte ele, repreenda-o, porque isso não é um papel de um cristão. Isso não é um papel de um cristão. Quem é o homem ou a mulher segundo o coração de Deus? O que não empresta o seu dinheiro com usura, o que não empresta o seu dinheiro para ter proveito próprio, para ganhar 3, 4, 5 vezes a mais nas costas do irmão a qual recebeu esse empréstimo. Se você não tem, é melhor você dizer: eu não tenho. Se vai te fazer falta, então é melhor que você não empreste. Mas se você emprestar, receba aquilo que exatamente você emprestou. Porque ele está dizendo que aquele que vai morar no céu, o homem ou a mulher segundo o coração de Deus, é aquele que não quer ganhar nas costas do mais pobre ou do mais necessitado. É aquele que não aproveita da necessidade, da necessidade
do mais pobre, do mais humilde. Ajude. Quem é que vai morar no céu? Aquele que não aceita suborno contra o inocente. Não entra em causa injusta. E não aceite suborno para mentir. Não aceite suborno para se beneficiar. Porque enquanto você se beneficia, o mais pobre sofre. O mais pobre geme porque ele não tem um centavo para contratar um advogado ao seu favor dentro de uma causa. E que geralmente o mais fraco, o mais pobre, é o injustiçado. E nós, de injustiça nesse país, nós estamos cheios. O que a humanidade precisa ver em mim, você como um homem segundo o coração de Deus? A luz de Cristo, a justiça de Cristo, a verdade de Cristo nas nossas vidas. É isso que o salmista está perguntando ao Senhor. E o Senhor está respondendo que nós devemos então sermos sal e luz nesse mundo. Se você está sendo outra coisa e que não seja essas qualificações morais, meu irmão, corra para o pé da cruz e diga para Jesus: Jesus, transforma a minha vida, porque minha vida está tudo errado. Eu sou mentiroso, eu sou enganador, eu sou injusto, eu sou agiota, eu sou tudo menos isso que o salmista está requerendo. E o Senhor não quer perfeição tua. O Senhor quer que você seja sal da terra e a luz do mundo. O Senhor quer que você externe as qualificações morais de um cidadão dos céus. O Senhor quer que você o honre com as suas práticas. O Senhor quer que você o honre com a sua justiça. O Senhor quer que você o honre com as suas verdades. O Senhor quer que você o honre com a sua palavra. O Senhor quer que você o honre com a sua gratidão, com a sua generosidade. Porque assim Jesus Cristo foi para conosco. Jesus Cristo foi verdadeiro. Jesus Cristo foi generoso. Jesus Cristo fez e não pediu nada em troca. Jesus Cristo pagou e não requereu nada de nós em troca. Jesus Cristo foi até a morte de cruz e não cobrou nada de nós. Então o que nós devemos fazer é externar a gratidão, a manifestação de alguém que foi encontrado, salvo, liberto por Cristo Jesus. Isso. Aí, para nós concluirmos, são 8h25, para nós concluirmos, há uma bênção aqui. Terceiro ponto. O primeiro ponto, a pergunta do salmista. O segundo, a resposta de Deus. O terceiro ponto, a bênção de Deus. Olha comigo aqui, na parte C do versículo. Quem deste modo o quê? Que modo? Esse modo que eu acabei de relacionar aqui para você. Quem deste modo procede, do modo certo, do modo justo, não será jamais abalado. Essas são as bênçãos que o verdadeiro crente recebe neste mundo. Oh, meu irmão, o verdadeiro crente, ele não é abalado. Ele é atingido, mas não abalado. Ele é ferido, mas não abalado. Ele é atingido, mas não abalado. Sabe por quê? Porque aquele que procede desta forma, aquele que procede, aquele que externa, aquele que pratica as qualificações morais, e aqui eu só estou falando de algumas, meu irmão. Aqui eu não terminei, eu não fechei aqui, mas aqui é algumas qualificações morais. Mas aquele que procede dessa forma, esse será abençoado. E se você tem procedido dessa forma, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua família. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa. Que a bênção de Deus permeie a sua vida, o cerque. E aqui o salmista não está dizendo que você não ocorrerá perigos ou lutas, tribulações. Pelo contrário, você vai passar por tudo isso. Mas o crente, o que procede dessa forma, justamente o crente segundo o coração de Deus, ou a mulher segundo o coração de Deus, não será abalado, porque estará cercado da bênção. E essa bênção é da proteção de Deus, essa bênção é da provisão de Deus, essa bênção é da preservação de Deus para os seus filhos que andam retamente e que temem ao Senhor, que vivem
com uma vida grata a Deus e que vivem uma vida generosa e que servem ao reino de Deus, servem as pessoas, cercam as pessoas de toda generosidade, porque quem recebeu a generosidade de Jesus, quem recebeu a graça de Jesus, o que ele quer externar às pessoas é a generosidade, é a bênção, ele quer compartilhar das bênçãos do Senhor. Então por isso que você vai encontrar pessoas que são abençoadas. Por isso que talvez alguém pergunte, mas por que aquele irmão é tão abençoado? Porque ele é uma pessoa segundo o coração de Deus, porque é uma pessoa grata a Deus, porque é uma pessoa generosa que foi transformada e a sua moral foi transformada para a glória de Deus. Que nós possamos então buscar no Senhor essas qualificações para a nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.